Sejam bem-vindos a esse mais um lançamento da Fernanda Colli, que está com a gente hoje. O livro que nós vamos lançar hoje é um conto de fadas, A Moda Caipira 2. O 1 nós já fizemos, quem quiser já está aí no YouTube para todo mundo assistir a entrevista com ela. Esse é o 2, né? E é As Aventuras de Lolô, da Fernanda Colli. E aí, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, esses livros estão à venda na livraria Zabeca, que é www.azabeca.com.br. E aí, Fê, vamos falar um pouquinho de você, professora, profissional, Vamos, escritora, um pouquinho de tudo, né, que você faz. Conta pra sim. gente. Então, eu sou professora, pedagoga, psicopedagoga, mas aqui no interior, né, de São Paulo, Araçatuba, mais precisamente, eu sou conhecida por conta da cultura popular em que eu insiro na sala de aula, né? Então, o que acontece? É, Devido ao sucesso de um conto de fadas A Moda Caipira 1, nós lançamos, então, um conto de fadas à moda caipira 2, em que os elementos da cultura popular caipira, aqui, né, do interior de São Paulo, eles são inseridos para as crianças junto com os contos de fada. E sabe o que é interessante nesse livro? Nós quebramos vários paradigmas, porque tanto a protagonista do 1 quanto agora no 2 são mulheres, né? E as mulheres demoraram um pouquinho de tempo, né, na história da cultura caipira para conseguir espaço, e de repente já surgem livros, né, para as crianças, encorajando as meninas a fazerem parte dessa história, dessa cultura. E tem sido muito legal, porque não só a história, né, as aventuras de Lolô, como as outras, inclusive, né, Esther, já está vindo aí um conto de Fadas da Moda Caipira 3, então vocês não podem deixar de lerem nenhum e nem o 2, né, Para acompanhar o 3 para depois. acompanhar o 3, porque de uma forma bem lúdica a gente consegue entender e valorizar, né, as nossas raízes, a nossa cultura. Qual é o foco maior nesse livro que você lançou, né? As Aventuras de Lolô. Qual é o seu foco nesse livro? Então, os elementos inseridos nesse conto de fadas, a moda caipira, é o berrante, tá? As crianças elas podem entender um pouquinho da dinâmica do berrante, das comitivas que construíram, inclusive, a história de várias cidades aqui do interior. Tem um pouquinho de magia, que não teve no conto de fadas a moda caipira 1, mas o 2 tem muito mais. E nós também procuramos estreitar laços familiares, né, em todas as histórias, e isso é muito Sim. importante, e claro que tem nas Aventuras de Lolô, o conto de fadas da moda caipira 2. Ah, isso mesmo, né? É muito legal. As ilustrações também ficaram maravilhosas, né? Do mesmo ilustrador, né? Do Sim, J. Cabral, né? Que é o ilustrador do seu livro, se não me engano. sim, E ficaram maravilhoso. maravilhosos. Então, os desenhos acompanham muito bem o texto. Então, esse trabalho de conteúdo, texto e ilustrações é muito produtivo nessa sua obra, nas duas, né? Tanto no livro Um Conto de Fadas, A Moda Caipira 1, como no 2 também. Isso reflete claramente essa sua postura e esse seu trabalho com a escrita, tentando não, mostrando, né, bem essa cultura popular. É muito legal. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o livro especificamente, Sim, Fernanda? Esther, você falando, né, já do J. Cabral, aproveitando que as ilustrações, gente, antes delas serem lançadas, né, como todo livro, foi feito um estudo e uma aprovação minha, e também no J. Cabral, que ele teve que também mergulhar na literatura caipira para fidelizar, né, o máximo possível de todos os elementos para que a gente tivesse também a oportunidade de transmitir para as crianças a consciência do tradicional, né? Então, não, apesar da gente falar, né, o conto de fadas da moda caipira traz para a realidade
que elementos que a gente utiliza aqui, que os peões de boiadeiro utilizam, apesar de ser, né, uma história, mas que eles podem se identificar sempre com comitivas, com a parte histórica, com a nossa realidade aqui, e os professores também, né, que a nossa cultura, ela está, né, ela compõe a BNCC, então os professores precisam trabalhar as culturas tradicionais. Esse livro, ele oportuniza os professores a trabalharem de uma maneira lúdica todo o conteúdo. Então, nele, com os elementos aqui que o Jota, ele desenhou da forma mais tradicional, as professoras podem utilizá-lo como um recurso para ilustrar os elementos que elas precisam, muitas vezes, têm dificuldade de demonstrar em sala de aula. Né? Então, foi bem legal. Eu já testei, né? As crianças amaram e estão querendo o bicho. Funciona, Então, né? então Funciona. vou ter que agilizar aí o 3, que ainda sai Com esse semestre. certeza. Vamos correr, com certeza, né? Sim, sim. Então, além de trabalhar com as crianças e produzir livro, o que mais você gosta de fazer, né? De ler, escrever, mais alguma outra linha além do infantil? Na verdade, o que me fascina é esse respeito, essa empatia que a gente cria pela nossa identidade. Eu trabalho, meu foco é as crianças, porque eu acredito que a gente tem que começar com as sementinhas, né? Para que as plantas, elas consigam, né, crescer de uma forma adequada. Porém, eu escrevo alguns textos, quem sabe, né, apesar de um conto de fadas da moda caipira aí ter um público e ter um pessoal que está gostando bastante, mas eu pretendo escrever também para os jovens e para os adultos, mantendo essa linha de cultura caipira, de inserção de tradições. Como eu faço parte da IOV, né, eu sou presidente da Comissão da Juventude, onde vários jovens do Brasil todo, né, fazem parte, então eu até me coloco assim, na obrigação de escrever para o público jovem, e estou me preparando para isso, porque eu quero que seja também passado todas as informações com todo o respeito e com todo o carinho de todas as tradições, porque é muito delicado se a gente procurar aí, né, no nosso portfólio de livros e escritores, a gente tem que obedecer uma coisa que já existiu, que é a nossa tradição, né? Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que ser livre para criar em cima do que realmente existe. Então, muitos escritores não gostam muito dessa linha do tradicional porque eles ficam com medo de ficarem engessados em algumas histórias ou cheguem em alguma parte da história em que tudo perde a graça. Então, meu desafio é colocar o lúdico nisso e mostrar que, mesmo a gente, né, cuidando do tradicional, transmitindo o tradicional, a gente consegue dar continuidade porque a gente se identifica. Né? Não tem como a gente falar assim, aquilo lá é velho, aquilo lá é ultrapassado. Não, isso faz parte da nossa história, isso faz parte da nossa construção, e é muito legal. O que era para ser, né, também um livro só para crianças, acaba ganhando um público dos pais e dos avós, com certeza. porque eles também se identificam. Então, a hora que eles veem, né, a história do berrante, a história da Lolô, da comitiva, que está junto, fala, nossa, mas o meu avô também era de comitiva, o meu tio também era, o meu bisavô, enfim, por isso que eu falo muito de estreitar laços, porque a família senta para conversar, não é um livro que você vai ler a história se acaba, não. Na mesa, a família ela, que se identifica, que faz parte, né, da cultura caipira, ela vai dar continuidade nessa história, e quem sabe, né, eu já recebi, inclusive, algumas sugestões de continuidade da história, né, do Conto de Fadas da Moda Caipira 1. E isso está sendo muito legal, porque quando a gente recebe sugestões de continuidade, para dar continuidade, ou novas inserções de elementos, isso quer dizer que funciona, né? Que é algo que as pessoas, que toca as pessoas. Porque nós, escritores, nós escrevemos com o objetivo de que as pessoas reflitam sobre as nossas ideias. Né? Então, eu estou muito feliz com o lançamento do 2 e eu acredito que vai ter um resultado espetacular, igual ao do primeiro.
Então, e é muito importante esse retorno que o pessoal te dá, né? Com certeza, Fernanda. E você gosta de receber esse retorno, inclusive essas suas novas ideias em relação ao um infanto juvenil, um pouco mais juvenil, também seria legal, de repente, você ter um retorno desse pessoal também, alguns professores que tivessem, né? Sugestões para passar para você, e isso é importante, né, para você também, né? Sim, é Esse igual eu falei retorno. para vocês, eu estou tendo um retorno com várias sugestões, mas a minha preocupação é ainda manter essa forma de passar a nossa história para esse público jovem, para esse público mais adulto, Sim, né? Porque até então, o cuidado que a gente tem com um conto de fadas da moda caipira 1, um conto de fadas da moda caipira 2, é para que as crianças associem da maneira mais natural possível essa identidade. Aí, a partir do momento que a gente troca a faixa etária, são outras reflexões, são outras formas de inserções. Mas eu estou me preparando, né, devido, sim. inclusive, aos jovens, né, que eu oriento e que me acompanham na IOV. E eu tenho esperança aí que saia um livro jovem. Eu tô criando coragem, viu, Esther? Não, mesmo porque Mas, essas crianças estão crescendo e elas estão mudando de exatamente. faixa etária, Mas, né? Então, ó, daqui a um tempo, ô Esther, a aí eu vou gente. mais além. Esse meu Uhum, público, essas minhas crianças que leem e curtem tanto a minha história, eu gostaria que, num futuro, elas fossem os escritores da sua própria história. Né, e que elas é. tenham coragem de escrever o livro. Então, eu vou ficar muito feliz. É claro que eu gosto muito de receber as sugestões que eles me passam. Isso quer dizer que eles estão lendo, que eles estão interessados. Mas a maior vitória para mim é, de repente, daqui a alguns anos, eu me deparar com um admirador escrevendo um livro sobre cultura caipira. Né? Eu ficaria muito feliz. Ah, com E certeza, tomara que né? aconteça logo. Uhum, com certeza. Então, tá bom. Mais algum lema ou pensamento que norteia a sua vida, Fernanda? Olha, ultimamente tem uma frase, né, que diz assim, ele não sabia que era impossível, daí ele foi lá e fez. Eu acredito que a maioria do meu trabalho, da minha trajetória, tem se norteado por isso. Bom, o desafio é escrever, tem mais além do desafio de escrever futuramente para o infanto juvenil, para adulto, tem mais alguma coisa que você teria? De repente, né, funilar tudo. O último, Uhum. assim, era escrever um livro sobre, sobre tudo que eu defendo dessa cultura raiz, né? Uhum. Uhum. Então, olha, eu consegui já cumprir todas as metas e desafios. Então, foram projetos na parte da dança, né? Eu não sei se vocês sabem que eu sou catireira, danço catira. De repente, aí, ó, sem dar um spoiler, não sei se pode, tá, Esther? De repente, um conto de fadas da moda caipira 3 pode abordar a parte musical, da viola caipira, ou da Ai, queima do legal. alho, sabe? Assim, só para deixar um gostinho, assim, né? Legal. Boa. Mas eu consegui aliar todos os segmentos, e é o que eu estou tentando fazer, aliar todos os segmentos, todas as manifestações artísticas, que eu acho que todas são muito importantes e que nos trazem profundas reflexões e, principalmente, transformações, né, sociais. Então, o livro foi a mais nova forma em que eu achei, né, de agente transformador, não só dos meus alunos, das crianças, mas como a sociedade. Aqui em Araçatuba, estou bem feliz que as pessoas estão refletindo sobre a importância de manter as nossas tradições. Isso, para mim, já é... Poxa, eu fiquei 12 anos tentando fazer isso. Aí eu escrevo um livro e as pessoas param. Então, agora elas estão parando para refletir sobre essa importância. Então, eu vejo que agora o livro, né, mais uma vez aqui eu vou mostrar, um conto de fadas da moda caipira 2, é, é muito importante, gente, atingir todos os tipos de público. Então, só tenho a agradecer, né, o João mostrando aí, ó, ele já tá abrindo, tem berrante, tem magia, não, Uhum. tá Ficou espetacular, né? maravilhoso, Na ficou verdade, maravilhoso. por favor, família Cortese, já
Estendo meus agradecimentos ao Jota, que ele caprichou na ilustração, como no 1 também, né? Ele captou bem, né? Sim, sim. Ele comprou a ideia, ele fez toda uma pesquisa, a gente até trocou umas figurinhas e tá bem legal. Eu achei bem legal a arte. Ficou muito bom, ficou lindo, né? Além dessa literatura infantil, tem algum escritor que você é mais ligada também, que tenha inspirado você, algum escritor especial, algum livro também que tenha chamado a sua atenção durante esse percurso da sua vida? Tem alguém especial? Algum escritor, algum livro? Na verdade, se eu falar escritor, porque eu admiro vários escritores aqui de Araçatuba, então eu sou suspeita, né? Quem está assistindo vai falar, a Fernanda é puxa-saco, né? Porque ultimamente eu não me canso de ler os livros daqui, é por conta dessa busca da nossa identidade, então, não que eu não goste dos outros escritores, mas é que eu estou focada bastante nos escritores daqui, eu quero ler o que eles pensam daqui da nossa região. Na última entrevista, no primeiro lançamento, eu estava à procura, em busca da Dona Yara, né? Eu achei ela aqui depois da entrevista, ela assistiu a entrevista, né? Então, eu fiquei bem feliz. E agora, eu tenho seguido o professor Hélio Consolaro, em que eu tenho o prazer, né, ele é acadêmico aqui da Academia Araçatubense de Letras e de outras academias de letras. Ele é um professor bem rígido, sabe? Ele não é escritor ele não escreve literatura nem infantil, nem juvenil, e nem infanto-juvenil, e ele já fala claramente que ele nem tem o dom para isso, mas que tem me acrescentado bastante pela rigidez dele, porque quando eu escrevo, ele tem a liberdade para falar, não ficou bom, eu não gostei do que você escreveu. Né? E isso tem me aprimorado muito nas escritas, nos meus artigos, nas minhas crônicas, tem sido bem legal. Né? Eu tenho tido oportunidade aí de escrever para algumas revistas, algumas colunas, e então, ultimamente, eu tenho conversado bastante com o professor Hélio Consolaro, até porque ele, apesar de não escrever para um público infanto-juvenil, ele escreve para um público adulto, mas sempre deixando claro, né, essa importância da preservação das nossas tradições. Né? Então, são esses dois, assim, mas, nossa, se fosse para falar, eu tenho até, assim, se eu for falar, eu esqueci de um, meu Deus do céu, né? Semana passada eu participei de uma entrevista com o Ozaná, que também a gente chama aqui de escritor do campo, que tem várias obras, tem o seu Valentim, tem o Tito Damasio, que são todos os acadêmicos aqui de Araçatuba, e nossa, eu fico lisonjeada deles poderem ler o meu livro e ainda fazerem a crítica do meu livro, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês da Escortece, porque até então, e a todos que estão assistindo, fica uma dica, muitas pessoas não têm coragem, falam assim, eu queria escrever, eu tenho até um livro, mas eu não sei, parece que é difícil e tudo mais. Não consegue dar o primeiro passo, né? Que procurem a Escortece, porque eu tive essa dificuldade, né? Então eu fiquei, mas eu não vou, e de repente eu sou abraçada aí por uma família, por uma equipe tão especial aí. Obrigada. Que é da Escortece, e assim, a primeira vez o meu primeiro contato com a Esther, eu só... Olha, gente, eu falei, Esther, não sei, eu só queria escrever um livro, agora como você precisa me passar? Então ela foi elencando 1, 2, 3, com toda a paciência, né? E deu certo, 1, 2, eu já quero escrever o 3, eu já tô pensando no 10, nossa, daqui 2 anos, 3 anos, já tá no 10, no 15, enfim. É algo, gente, que a hora que as pessoas começam a prestar atenção no que a gente escreve, no que a gente acredita, começa a dar valor nisso, a gente fica viciado e a gente não quer mais parar de escrever. Então, é muito legal. Quando a gente tem esse suporte, então, aí... Né, agora você vai ter que aguentar por muito tempo. Não, é a importância do escritor estudar, né, Fernanda? Do escritor se aprimorar, aceitar as críticas, discutir, né, dividir com o editor, né, as suas dúvidas.
esse é o nosso papel, né? Está do outro lado, mas está sempre orientando o escritor da melhor forma possível. E na literatura infantil, isso é um pouquinho mais caprichado, por conta da escrita, da forma da escrita com criança, tamanho de letra. Às vezes você fala, olha, a letra para criança pequenininha é a bastão, é a maiúscula. Nossa, tem autor que vira bicho, porque ela quer aquela letra deitadinha, que ninguém consegue ler. Aí você tem que ir com calma, explicar como é, que imagina se fosse o aluno deles, como é que ia ler aquela letrinha caidinha, não ia dar certo, confundindo o I com o J, confundindo todas as letras, né? Então é um detalhe, são vários detalhes. E isso você demonstrou o interesse desde o início, né? De entender e ouvir. E nem precisou tanto, né? Você está exagerando, porque você já, como professora, você já tem uma fonte também muito grande, então você já vem com uma bagagem grande também. Então só veio somar, né? A gente com você. É tudo de bom, né? Não, eu queria aproveitar aqui que eu estou vendo, a gente não vê todo mundo, mas tem os professores e toda a direção do Colégio Criando Asas. Obrigada, gente. Estou vendo vocês passarem aí. Estou bem feliz. É um pessoal que eu admiro muito mesmo, né? Estou bem emocionada. Tem a minha família aí, eu acho que a minha filha também está assistindo, a Lolô, né? A Lolô ela tá mandou um beijo para a mãe, né? Ela fica, toda vez que ela vê o livro, assim, que alguém mostra para ela, ela fica enlouquecida, ela fica querendo conversar, falando do livro. Até me emociona, porque ela participou efetivamente. Não põe não, porque eu já estou quase chorando. Já estou chorando, na verdade. A personagem principal é a história dela. É verdade. E a Lolô, dá para a gente ver a Lolô? Eu acho que dá para ver? Quem é que pode, aos 2 anos, já ser personagem? Acho que é o Renan. O Renan que está... Nem sei se ele mostrou. Deve estar procurando ela, que ela está... Tudo bem, tudo bem. Nós temos as perguntas, né, Esther? Mais 2, né? E o futuro, né? No que você acredita agora nesse futuro? Agora, por exemplo, vai parar de novo a escola, né? As crianças vão ter que ficar em casa de novo, aproveitando para ler o livrinho. Exatamente. Então, né? Fazer uma leitura com os pais. O futuro... inclusive eu gostaria de agradecer também a Associação Brasileira de Alfabetização, em que faço parte, tá? Todo esse processo de escrita também passa pela aprovação deles, porque a gente sempre está preocupado em transmitir da melhor forma para as crianças as histórias e os elementos, né, que fazem parte do livro. E então eu vou escrever, né? Já vou escrever mais. Como nessa produz parte, essa época, né? Que você produziu, né? Nós ficamos bem nessa incerteza, nessa insegurança, mas também é um momento da gente produzir material para os nossos alunos, para as nossas crianças, né? Então, com certeza vai sair um Conto de Fadas à Moda Caipira 3 aí ainda nesse semestre, pode ter certeza. Vamos atrás, com certeza. Tranquilamente. Com certeza, isso aí. Agora, depois de toda essa sua explanação da Fernanda Colli, dos livros, o seu maior defeito? Então, o meu marido tá... eu acho que eu sou... Eu vou repetir o que eu falei na primeira entrevista, que eu continuo, não mudei, né? Sou chata perfeccionista, né? Não... Eu sou daquela que faz e refaz, ou então que não tá bom, né? Isso pode ser visto como uma qualidade, mas vejo como um defeito, porque a gente fica até sem dormir por coisas que não haviam tanta necessidade, né? Eu acho que é isso. Mas é melhor não deixar, mas não é melhor não deixar o marido falar, né? Porque de repente sai uma briga. Vem daquelas. Entendi. É brincadeira. Ela aí. Que graça, gente. Coisa linda. Ai, gostei. Olha os cabelinhos encaracolados. Olha ela aí. Aí que eu me acabo, né? Lindinha. Oi, pessoal. Oi, Lolo. Tudo bem, Lolo?
Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Temos perguntas, ele aqui. Vamos partir para as perguntas? Deixa eu ver. Boa noite a todos. Temos sim, Esther. E a primeira a fazer a pergunta é a Cristiane Rezende. Oi, Fernanda, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite para todos que estão aqui hoje na sala, prestigiando o seu trabalho. Fernanda, contos de fada sempre estiveram, de uma forma ou de outra, presente nas narrativas infantis, em sala de aula, né? Eu queria que você contasse para a gente como que foi que surgiu em você a ideia, né, ou a necessidade de unir os contos de fadas à moda caipira. Sim. Foi muito interessante, o Cristiane, porque, primeiro, na verdade, o Contos de Fada, ele surgiu depois. A ideia inicial era criar algo que pudesse transmitir essa cultura popular para as crianças. Aí eu escrevi o primeiro texto e eu lia para minhas filhas e não tinha graça, né? Porque antes até de eu passar para a Esther e tudo mais, eu leio para as minhas filhas, que elas são menores, e até porque a história, igual da Lolo, a história dela, né? Que ela é a personagem principal, então se não tivesse graça para ela, não teria sentido. E daí eu escrevia e ficava tudo muito assim, muito em forma de artigo, ou então, né, elementos que não agradavam as crianças. E daí elas começavam assim, tá bom, mamãe, a hora que acabar essa história, você me conta da princesa? Então eu comecei aí que eu comecei a juntar as coisas, né? Daí o tempo todo eu poderia contar qualquer outra história, eu contava do berrante e tudo mais, mas daí ela queria saber da princesa, que tinha história, que tinha magia, que tinha estrutura do conto de fada. E daí juntei os dois elementos e falei, não, então para ser interessante, eu vou pegar essa estrutura do conto de fada, dos contos de fada, e vou inserir, vou fazer o caminho inverso, né? Vou inserir em uma história, já uma estrutura que já é bem trabalhada nas escolas, eu vou inserir os elementos da cultura popular. E daí, a mesma história, a primeira história que eu contei no Contos de Fada para as minhas filhas, e daí elas falavam, conta de novo, mamãe. Então, já não tinha mais, né, aquela angústia de acabar para contar da princesa. Elas queriam que repetisse, e repetisse, e repetisse. Então, pronto. Então, para mim, já foi algo assim, é isso, né? Então, o que eu preciso fazer é isso, um conto de fada, mas daí a moda caipira, né, por conta dos elementos da cultura caipira. Muito legal, muito bom. Bacana, Fernanda, obrigada. Eu que agradeço. Bom, Fernanda, a próxima pergunta é minha mesmo, ele aqui. Na verdade, são duas. A primeira você disse que já está pensando no conto de fadas à moda caipira 9, 10, 11. Sim. Eu gostaria de saber se as histórias vão sair do interior de São Paulo e vão ganhar o Brasil, outros estados, outros locais. E a segunda pergunta é que você pretende escrever para jovens daqui a um tempo, né, em seus próximos trabalhos. Os leitores jovens estão sendo cada vez mais exigentes. Eu gostaria de saber qual gênero você quer abordar com essa galerinha, poesia, romance, ficção, e quando que você pensa em colocar esse projeto em prática e se ele também segue a moda caipira? Tá. Eu utilizo a literatura para causar reflexões, porém, eu acredito no livro também como uma forma de entretenimento, da gente poder assimilar conhecimento, mas sem ser algo pesado, né? E por isso que os primeiros são destinados a criança. Pretendo sim, viu, Eliakim, chegar no 15, no 20, porque a nossa cultura ela é bem dinâmica. Realmente, a minha preocupação é que, né, esse público ele não faz parte só da nossa cultura caipira. Então, vai chegar uma hora em que eu vou ter que escrever também das outras culturas populares, em que eu também participo de pesquisas, eu também oriento, né, várias crianças e vários jovens do Brasil todo. Então, fatalmente, vai chegar uma hora em que eu vou abranger esse conto de fadas que não será mais a moda caipira,
mas eu pretendo, assim, seguir essa linha do Contos de Fada da Moda Caipira. Esse é um projeto. Com relação ao projeto de jovens, eu quero que eles tenham interesse, continuem tendo interesse pela cultura popular, mas que não sejam vistos, que a cultura popular não seja vista nem tratada por jovens que são aquém, assim, sabe? E tal jovem gosta da cultura nordestina. Nossa, ele é o diferenciado, é o diferencial, né? Então, eu quero que a cultura popular tome gosto cada vez mais por jovens. No meu projeto, eu pretendo continuar com a ficção, né, essa inserção de elementos, essa forma lúdica, que as pessoas acham que só criança que aprende de forma lúdica, e futuramente aí eu vou provar que não é só criança que aprende de forma lúdica, e principalmente através dos livros de ficção. Tem muita coisa que dá para ser inserida. Aos escritores, né, que tem um público jovem que escrevem ficção, por favor, insiram em suas escritas elementos da nossa identidade, da nossa cultura, que isso é um fator essencial para o desenvolvimento, não só das crianças, dos jovens, dos adultos, né? O respeito do que veio antes. Sempre falo, quem assiste as minhas entrevistas já está cansado de saber, né, que quem respeita o passado, é só respeitando o passado que a gente consegue viver melhor o presente e nortear o nosso futuro. Isso é fato, isso não tem jeito de mudar, sinto muito, né? E revolucionário é quem acredita nisso, inclusive. Então, para os jovens é isso. Viu, Eliakim? Tá ótimo, Fernanda. Obrigado, Também. viu? Agora Imagina, temos... eu que agradeço. Imagina. Agora nós temos a terceira pergunta, é do Renan Flávio. Vou pedir para o Renan desativar o som. Prontinho, Renan, fique à vontade. Fernanda, a primeira pergunta é quando que você vai casar comigo? Ai, meu Deus do céu, agora... Aí ele falou numa entrevista isso? É isso mesmo? Oi, Lolo! Segura seu pai aí, Lolo. A segunda pergunta é qual que é a sua próxima ideia para você fazer o próximo livro? Então, Renan, eu sei, olha, gente, eu tô sofrendo pressão em casa, eu tô sofrendo pressão na família, porque eles querem que eu escreva para o Renan a próxima história, tá? Então, minhas filhas, a Nena, que foi do primeiro, a Lolo do segundo, elas querem que eu escreva para o Renan. Só que o que acontece? A gente precisa ter o protagonismo feminino, tá? Eu ainda acho importante na cultura caipira. Então, Renan, eu acho que vai demorar um pouquinho, talvez, em alguns outros números, tá? Porque ainda tem algumas mulheres aí na sua frente, não de importância na minha história, mas de importância aí no projeto, tá? Com relação à importância da mulher ser inserida como protagonista nos livros da cultura caipira, tá bom? Se eu colocar você, né, você com essa barba, tudo, né, o caipira que você é, que dança catira comigo, não vai ter graça, né? Eu tenho que colocar mulheres, porque daí, inclusive, dá vários debates aí e várias desconstruções com relação ao machismo, enfim, a algumas coisas que precisam ser quebradas na cultura caipira, tá bom? Mas não é porque eu não gosto de você. E com relação ao casamento, daí eu acho assim, espero eu chegar em casa, porque, nossa, parece que faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Calma que eu tô chegando. Deixa eu botar um prego nessa história toda. Olha lá, ai meu Deus. Agora se preparem. Ai meu Deus. Não, eu serei breve. Eu estou vendo que o Renan aparece aqui na história como pai, constantemente. Sim. Personagem masculina, ela dentro das aventuras do Era Uma Vez, fazem suporte para que a história aconteça, né? É muito importante. Eu estou vendo aqui, ó, Renan, você está aqui, ó. Então, ali já tá. Na hora que as meninas fazem a leitura, elas associam, né, aqui a ilustração do Jota, elas falam que o Jota desenhou o papai.
né? Então, é super legal. Mas ele não se contenta com isso, João. Ele vê as pessoas admirarem o livro e tudo mais, ele quer uma para ele, uma história para ele. O 15º, o 16º. Por aí, Mas primeiro as mulheres. Ele quer uma dança catira com a mulher, né? No desenho, então. Entendeu? E a Fernanda vai ter que ser a protagonista. A inspetora vai ter que ser a protagonista, não vai ter saída aí vai ser legal. Mas dá para ser daqui uns 2, 3 livros, vai ser legal, vai ser bom, vai ser gostoso. Quem mais ele aqui? Temos a Maristela, ela está com a mão levantada. Maristela, pode falar, por favor. A resposta para o Renan, né, a respeito do personagem do próximo livro, mas você pode pensar numa princesa que encontra o seu príncipe na catira, por que não? Então. De repente contar eu não sei qual é a história de vocês, mas, né, como a sua história. O Maricela abafa o caso que o nosso não é conto de fada. Mais para uma história de ficção, alguma coisa assim, uma novela, né? Uma novela mexicana, alguma coisa assim. A nossa estrutura foge um pouquinho do conto de fada. Mas fica a dica, né, Maristela? Vai encontrar seu príncipe na catira, ótimo. Pode ser. Vamos ver no terceiro. Já tenho coisas, já tem a história pronta já, tá, gente? Maristela, que você não participou, acho que você não estava, logo no comecinho que eu dei um spoiler, assim, sabe, do terceiro, que eu falei assim, de viola caipira, queima do alho, sabe? Alguma coisa assim. Mas pode ter também, né? Como todo conto de fada pode ter uma história de amor, de príncipe, de princesa, né? O 5º, o 6º, o 7º, né? Não precisa ser. Exatamente. Calma, Renan, calma, que essa história vai sair. Obrigada, viu, Maristela? Do casamento, quem sabe? Por que não? Maristela. Maristela. Ele aqui, tem mais alguém? Ele aqui? Não, foram essas as perguntas. Então tá bom. Fernanda, quer fazer algumas considerações, né? Deixar algum recado para os seus leitores? Sim, primeiramente eu queria agradecer a todos os presentes, fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada, né? São pessoas muito importantes para mim. E para os leitores, por favor, continuem lendo, continuem acompanhando Um Conto de Fadas à Moda Caipira 2, porque a história não para por aí. E continuem lendo livros. Por favor, não deixem de ler livros. E a família Escortece, eu só tenho a agradecer todo o carinho aí e toda a paciência, né? Obrigada por tudo, gente. Uma profissional e tanto, uma escritora e tanto, só venho acrescentar, né? E juntar muito mais conteúdo à nossa linha editorial, principalmente a nossa linha editorial infantil e infanto-juvenil. Nós que agradecemos a presença dos seus livros no nosso catálogo. Esther, antes de você encerrar com a palavra, eu quero dizer para a Fernanda o seguinte: lá na editora, só quem não presta sou eu. É o dono. Eu sempre falo isso. João! Eu tenho atrapalhado tanto, Fernanda, você não imagina, viu? Oh, meu Deus. Muito obrigado por você. Mas obrigada, João. Você é sempre muito inteligente, e tudo aquilo que você coloca para a gente, eu sou aquelas pessoas que, quando vejo uma pessoa inteligente falar, eu tenho o hábito de escutar. Eu gosto muito. Então, parabéns, o seu livro está muito bonito, que você tenha sucesso, e eu estava te falando no início da entrevista que não é fácil a gente completar a trilogia, sabe? Não é é uma pressão, é um desafio. Então, você precisa ter muita coragem, muito foco, porque o primeiro é o primeiro. O segundo, ele nasce quase que na sequência do primeiro, sabe? Mas é o terceiro, pode ter certeza disso, que é o grande desafio da sua vida como escritora. Para que a gente possa um dia lá na frente, eu sempre digo isso, que a gente passa nesse mundo, mas a obra fica,
as pessoas possam olhar a sua trilogia e dizer: está aqui 3 histórias interessantes da escritora Fernanda Colli. Então, para todos vocês, para você, Fernanda, com muito carinho, muito amor, parabéns, viu? Obrigada, viu, João? Ó, e o João, vai ter uma hora que você vai falar assim: ó, Fernanda, pode parar de escrever, você já está no 15º? Já deu, já, tá bom. Jamais. Jamais. Tá bom. Esse é o nosso trabalho, né, Fernanda? É valorizar cada escritor, cada livro e dar oportunidade dessa publicação maravilhosa. Nós agradecemos a presença de todos. Sucesso para você, Fernanda. Todos desativar o nosso som e vamos dar uma salva de palmas para a autora Fernanda Colli. Parabéns, obrigada. Parabéns, parabéns. Parabéns, Fernanda. Viva os contos de fada à moda caipira. Viva! Muito bom. Obrigada. Um beijo na Lulu. Beijão. Beijão.